Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na criação do nosso joguinho. Se você ainda não viu, eu vou deixar uma breve apresentação de como será esse joguinho aqui no card. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, segue lá nas redes sociais e bora pro vídeo! Bom galera, hoje eu vou estar ensinando aqui como nós podemos chamar a nossa tela aqui de Win quando nós completarmos a nossa fase. Então na última aula a gente criou essa telinha aqui e aí hoje, quando o nosso personagem encostar aqui, né, na nossa barrinha azul, quando nós terminarmos a fase, eu quero que a nossa tela de Win apareça aqui para a gente. Então olha só o que eu vou fazer, a gente vai usar... a gente vai fazer um código bem simples, deixa eu só tirar a nossa tela daqui. Eu vou deixar ela aqui em cima porque eu vou fazer um efeito para que essa tela ela desça assim, olha só. Ela vai fazer isso daqui, entendeu? Então deixa eu só posicionar ela aqui em cima, dessa forma aqui. Eu já criei aqui duas cenas, né? A nossa fase 1 e a nossa fase 2. Porque quando eu apertar o Next, eu quero chamar a nossa outra fase. Então, eu já deixei ela pronta aqui. Se você ainda não viu, eu já postei um vídeo aqui no canal explicando como nós podemos chamar outras cenas aí utilizando os botões. Eu vou deixar aqui no card para que vocês deem uma conferida lá. Então, deixa eu só abrir a nossa cena 2. E aí eu vou deixar o nosso painel aqui mais ou menos na mesma posição. Ok? Desse jeito assim. Depois também eu posso mostrar para vocês como nós podemos utilizar o prefab, que nós podemos criar um objeto e nós não precisamos ficar editando aquele objeto em cada cena, né? A gente modifica ele uma vez só e todas aquelas modificações já são aplicadas em todas as cenas no nosso objeto. Depois, em algum outro vídeo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, olha só, galera, deixa eu voltar aqui no nosso level 1, a gente salva aqui. Então, bora abrir o nosso código, né, o Player Manager, e aí a gente vai fazer um código aqui para que a nossa tela aqui, o nosso painel aí de Win, ele desça na tela exatamente desse jeito assim, olha só, quando nós ganharmos, beleza? Então, bora para o nosso script. Então, galera, aqui no nosso código, eu vou criar uma variável aqui, GameObject, para que a gente possa associar aí o nosso objeto PainelWin a essa variável e fazer com que o nosso painel aí de vitória ele desça aí na tela. Então, olha só, eu criei aqui essas variáveis, essas duas variáveis aqui, né, GameObject, botei ela como Private. Então, só para nível de aprendizado, eu vou mostrar aqui. Vou criar um GameObject, só que eu vou deixar ele público, uma variável pública. E aí a gente vai fazer essa associação aqui pela interface da Unity. Então a gente não vai precisar fazer essa associação aqui no código. Beleza? Só mesmo para nível de aprendizado. Se vocês quiserem também, vocês podem deixar privado aí e associem aqui através do código, beleza? Então olha só, eu vou fazer aqui público. Public GameObject e vou chamar de PainelWin, desse jeito aqui. Beleza? Então agora, aqui dentro da nossa função WinGame, olha só, quando o Win receber True, eu quero que o nosso PainelWin apareça na tela. Só que eu quero... fazer com que ele desça na tela, né? E não simplesmente apareça. Eu quero... vai ser como se fosse um efeito, né? Do nosso painel descendo na tela. Então, para isso, eu poderia, por exemplo, se eu utilizasse igual aqui, olha só, jogando um novo vetor para o transform.position, dessa forma aqui, ele simplesmente apareceria na nossa tela. Como eu quero esse efeito aí dele descendo na tela, a gente vai usar o vector2.moveTowards. Então, olha só o que eu vou fazer. O nosso PainelWin,
né, o transform position do nosso paint_win, ele vai receber aqui o vector2.moveTowards, né? E aí aqui dentro, olha só, a gente tem que passar 3 valores aí para o nosso moveTowards. Olha só, aqui ele já dá uma dica, né? A gente tem que passar 3 valores, olha só, o nosso primeiro valor é um vetor 2, o nosso segundo valor também é um vetor 2 e o nosso último valor é um valor aí do tipo float. O nosso primeiro valor aqui é a posição inicial do nosso objeto, né? Esse valor, esse segundo vetor é a posição final do nosso objeto, né? E esse último valor aqui é a velocidade com que o nosso objeto vai se movimentar. Geralmente a gente utiliza um número do tipo um número, né? A gente utiliza um número e multiplica pelo time vezes delta time, que é uma funçãozinha aí que mede o tempo do nosso jogo aqui na Unity. Então olha só, vector2.moveTowards, então a posição inicial do nosso painel é a posição onde ele se encontra mesmo ali inicialmente, então a gente coloca paintOwin.transform.position, né? Lembrando que o transform.position ele é um vetor, né? Então a gente está passando um vetor aqui, que é exatamente o que a gente precisa passar. O ponto final aí, o ponto final vai ser a nossa câmera, né? Eu quero que o nosso painel apareça aí na nossa tela, então vai ser a nossa câmera. Então olha só, câmera pos.transform.position. Lembrando aqui, galera, que a câmera pos é a variável aí que eu criei e associei o nosso objeto câmera, olha aqui. Então ele é o nosso objeto câmera, né? Então aqui o nosso painel win receberá a posição da nossa câmera. E para que ele vá se movimentando, né? No caso ele vá descendo aqui para a tela, a gente passa, eu vou criar uma variável speed e win, na verdade eu já criei aqui, olha só, speed win, já havia criado aqui antes, eu criei ela como pública do tipo float, beleza? Então a gente vai definir essa velocidade lá na interface da Unity. Então olha só, speed win vezes time.delta time. Desse jeito daqui, é muito importante aí que vocês usem esse time.delta time. Caso vocês não usem isso daqui, vocês deixem só o speed win, provavelmente na hora lá de fazer o teste na interface da Unity, vocês vão precisar definir um valor muito pequeno aqui para esse speed win, para que o objeto se mova um pouco mais lento, porque se você deixa só o speed win e bota, por exemplo, um valor de 5, eu acho que vocês nem vão ver o objeto se movimentando pela tela, de tão rápido que ele irá se movimentar. Então geralmente a gente utiliza esse time.delta time, que aí o nosso objeto vai ter uma referência de tempo, digamos assim. Beleza? Então feito isso, bora lá voltar para a interface da Unity. Então galera, de volta aqui na Unity, agora nós temos que associar aí o nosso objeto à variável que nós criamos, já que criamos a variável pública, né? Então olha só, a gente vem aqui em player e aqui olha só, a nossa variável paintWin que nós criamos está aqui, então nós temos que associar um objeto a essa nossa variável. Para associar um objeto, basta você selecionar o nosso objeto, no caso aqui o paint, né? E arrasta aqui, ó, e solta aqui dentro. Então já fez a associação. No caso aqui, nós teremos que fazer aqui também, aqui no nosso level 2. Olha só, deixa eu fazer aqui, player, olha só, aqui ó, paintWin. Então olha só, deixa eu colocar aqui, associar. E também, olha só, a gente tem que definir aqui uma velocidade para o nosso speed win, né? A gente criou a variável lá, só que se a gente deixar zero, né, o nosso painel não vai se movimentar, porque a velocidade será zero. Então, eu vou botar 5 aqui, né? Deixa eu voltar aqui para nossa primeira cena. Aqui eu não coloquei a velocidade, né? Então, olha só, vou botar 5. E se 5 não ficar uma velocidade legal, a gente troca aí depois. Vocês fazem o teste aí. Olha só, vamos ver então o que acontece. Opa!
Olha só, desceu aqui, né? Exatamente do jeito que eu queria que acontecesse. Então, galera, é bem simples, olha só. Deixa eu dar um next. E aí já chama a próxima cena. Lembrando aí, galera, que se você ainda não viu, eu deixei uma videoaula aqui no canal, né? Explicando aí como nós fazemos para chamar aí as outras cenas aí. Exatamente aqui como eu fiz agora. Então, eu vou deixar aqui no card, já dá uma conferida lá, beleza? Então, deixa eu vencer a nossa fase aqui, para vocês verem aqui o nosso painel ali descendo. Olha só. Depois a gente vai fazer uma fase utilizando esses elementos assim também. Eu vou ensinar vocês como a gente pode fazer isso aí. E olha só, Ewan. Se você achar que ficou muito devagar, você pode mudar a velocidade lá, né? Igual nós mudamos. E numa próxima aula aí eu vou ensinar a fazer, criar um prefab para o nosso painel aqui, para que a gente não precise ficar editando aí os painéis aí em cada cena separadamente. A gente edita tudo uma vez só, beleza? Então é isso aí, galera. A videoaula hoje bastante simples. Espero que vocês gostem. Se você gostou, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixe o seu like. Até a próxima. Valeu. Fui!